Mas acho legal a gente comentar aqui também, voltar a falar um pouquinho de TCB, das etapas. Pô, teve o For All, como que foi isso? Aí a gente entrou nas seletivas, que é uma competição diferente do formato do For All, e agora a gente vai ter em setembro a grande final, né? Que também é um formato, são 4 dias, já muda toda a dinâmica. Eu acho que são formatos bem diferentes, principalmente em relação à recuperação, porque no For All você consegue fazer um odd, não deu certo, você pode tentar novamente. Exatamente. Chega numa seletiva já é diferente, já tem algumas poucas horas ali de diferença de um odd pro outro. A gente vai contar assim como foi o For All? A gente vai poder contar? Porque, assim, eu ia gente, perguntar isso, como que foi essa etapa online para vocês, que foi a primeira fase do TCB num formato novo, né, de TCB para esse ano, e qual a preferência de vocês, né, de competição online, competição presencial? A gente vê um pouco de diferença e isso se mostra bem presente de diferença de uma competição online para uma competição presencial. Tem muita gente que vai muito bem nas competições online, né? E aí quando chega no presencial, às vezes dá um deslize, acontece alguma coisa, ou ele não está preparado talvez mentalmente para a competição no dia, no adversário do lado ali, né? Puxando você. Puxando, então às vezes o cara estoura, sai do ritmo, não consegue imprimir o ritmo. Eu vi muita gente errando na seletiva naquela prova do ginástico complexo lá, Unbroken, porque foi querer acompanhar e não tinha treinado dessa forma, travou, né? E nessa prova eu ainda errei o primeiro complexo também, né? Que eu entrei um pouco acelerado porque eu vi a galera puxando muito. Você tomou e aí errou, não, eu errei uma repetição e tipo, errei o balanço, né? Do movimento, e aí tive que reconstruir de novo e acelerar para poder manter o ritmo ali. Mas é coisa de início da competição, nervosismo e tal, mas... Ou seja, gente, de 4,33 que ele fez, dá pra ele ter feito 4,29. Você ganhou essa prova lá? Essa prova eu fiquei em segundo. Segundo? Eu pedi pro Daniel Vasconcelos, mas cara, era a prova dele. Ele foi pra ganhar essa prova. Quanto que ele fez? Ele você lembra? fez 4,26. Aí, tá vendo? Foi o balanço errado. Você fez um tempo bom também, né, Deva, nessa parte da prova? Você fez um 5 alto, né? 5 alto, 5,51, eu acho. Foi um tempo bom também. Eu fiquei em terceiro, eu acho, nessa prova. Belo tempo. O Deva fez uma competição diferente da sua. O Deva, já no primeiro dia, você terminou bem ali ainda, né? Num top 10, né? É lógico que pro Master tinha uma diferença na seletiva, pessoas, né? porque era o pódio que valia. Então, assim, acho que você terminou o primeiro dia em nono ali, né? Se não me engano. Aliás, nono foi na prova do Kettlebell, né? Terminei em sétimo. E aí o primeiro dia terminou em sétimo e foi buscar ali no segundo, mas... O Yuri teve uma dificuldade muito grande, Kettlebell, né, Yuri? Se você quiser falar aí do primeiro treino até o que você conseguiu fazer lá. Então, cara, eu tive uma ajuda absurda aí do Eduardo. Ele me deu um apoio muito, muito próximo, né, para realizar essa prova. Quando saiu, eu não tinha ideia e era uma prova que é meio caixinha de surpresas. Ninguém sabia quanto que ia rolar, né? Ninguém sabia nem que iria fechar essa prova e fazer 200 reps. Eu acho que depois que o primeiro fechou, parece que deu uma destravada na galera, né? Porque a galera viu que era possível realmente fazer. Mas é uma prova que a primeira tentativa que eu fiz 76 repetições. E aí eu tenho um problema um pouco com resistência de antebraço, né? Isso vem me perseguindo um tempo e tem melhorado bastante. E nessa prova eu fiz 76 repetições e eu fiquei muito, muito preocupado de não conseguir classificar por conta do Kettlebell. Na verdade, você fez 113 lá, né? Você aumentou de 76 para 113. 76 para 113 ali, um trabalho árduo ali, semana a semana. O Eduardo foi me ajudando ali, ajustando volume de repetições com cargas menores, séries curtas com cargas maiores, para a gente encaixar e desenvolver essa habilidade. E aí o Yuri começou a competição em 64º. Para um quarto lugar. Depois um quarto lugar. No final. Isso é muito legal, porque um pouco da visão de treinador, né? Hoje é um sonho para muita gente, pro TCB, né? Falar que, competiu na arena do TCB. E a gente tem, basicamente, como temos as provas divulgadas com uma certa antecedência, antigamente se tinha até mais tempo ainda. Bem mais. Teve épocas que você teve um ano ainda esse da pandemia, que foi um ano que as provas, elas passaram pro ano seguinte. Verdade. Assim, você consegue, cara, se treinar, né? Ficar especialista, olha quantas repetições você melhorou. Você
mais de 40 repetições, quase que você dobrou aí o seu volume. Então, assim, se você tiver uma boa orientação, fizer um bom treinamento, você consegue se preparar muito bem para aquela competição. Diferente do que vai acontecer lá no TCB. Porque lá, sei lá, 90% das provas vão sair lá no dia que vocês estiverem sentadinho lá. E aí essa é a diferença de quem compete bem no online para quem vai no presencial. Exatamente. Com esse tipo de competição que divulga as provas já dentro da competição ou num dia anterior da competição. Dá muita diferença. Porque aí você tem que ter a preocupação de montar a estratégia, de ajustar e saber como você vai desenvolver esse treino, saber o pace, que isso é muito importante também. Aí a experiência, né? A experiência que você já tem de arena, de competição, de pô, como é que eu vou rodar? Eu nunca rodei essa prova, mas só de olhar eu já tenho uma leve autoconhecimento. Uma leve noção. E aí é onde os atletas que já têm uma bagagem, por isso que no TCB você sempre vê os mesmos nominhos ali, performando bem, já tem. E aí né? Essa questão de saber e controlar o pace dentro da prova foi o que quebrou muita gente na prova 2. Porque começou muito forte, e aí a parte que chegou ali do Strict HSPU e dos lunges ali, não tinha mais perna nem braço pra fazer. E aí acabou afundando. Teve gente que nem fechou essa prova. Então, muita gente não fechou, muita gente E não muita fechou. gente Eu travando observei nesse alguns atletas ganhando, aconteceu isso com o Brunão. Bruno Alcântara lá, ele ganhou a prova na seletiva dele, da parte do Complex, chegou no Strict lá, ele travou demais. E ele é uma prova boa pra ele. Então foi o caso do Luciano, que esse ano tava no Copa Sur, né? Luciano da nossa planilha da Hércules. Ele acabou acelerando muito ali a primeira parte da prova, e aí depois a segunda parte ele não conseguiu fechar, ele ficou no overhead land ali. É engraçado que eu percebi Travou. que muita gente que foi muito bem na primeira parte, muita gente travou na segunda, mesmo tendo mais tempo pra descansar. Aí é a parte de se conhecer, pra saber se, tipo, mesmo imprimindo um ritmo muito forte, eu vou conseguir você sustentar. ainda tem sustentação pra segunda prova. Na verdade, nessa prova você tinha que ir bem, mas o que valeu muito é você ir bem na primeira parte, né? Você Fazia mais diferença. É que você não podia ir muito mal na segunda, mas a primeira parte que fazia mais diferença. Mas fez muita diferença a primeira parte, porque todo mundo dançou na segunda. Então, como todo mundo dançava, não entrava muito ponto. Por mais que você não fechasse a prova, ficava todo mundo ali no mesmo. Todo mundo meio que empatou ali nessa parte. Meio que travou a galera. Mas a questão dessa prova é você imprimir um pace que não te deixasse tão destruído ruim que você não conseguisse retornar para a parte B. E aí é onde o atleta, por exemplo, você entrou muito bem, né, para a parte B. Você estava bem recuperado, por mais que seu pace tenha sido muito forte. Agora, sei lá, se a gente tentasse colocar 4 nessa prova, você não voltava para a parte B. Na verdade nem ia fazer, né? Nem ia fazer a 4. Já ia ficar difícil fazer. Imagina, você vai, explode a prova. Foi o caso do Daniel. O Daniel, ele puxou... Não, o Vasconcelos, que foi o que ganhou essa prova lá na minha seletiva. O Vasconcelos. Ele fez 4,26, imprimiu um ritmo, assim, ó, insano. Alucinante. A gente tava do aquecimento olhando. Nossa, ele corria da barra pros front squat com a fat bar e saía correndo pro complex de novo. Só que aí chegou na parte do strict, ele tava sem braço pra fazer. E aí começou a quebrar de 2, de 1. O cara colocou um pace all out, né, velho? Acabou com tudo. Aí ele foi de um pace tend, né? Que é uma prova que você vai dar tudo e ali acabou a prova. E, na verdade, aquela prova ali, eu acho que deveria ser um pace reach, que foi o que a gente fez, que é um pace muito forte, mas um pace sustentável para aguentar as duas partes da prova.